No nosso último encontro, a gente começou a falar sobre remissão, e hoje a gente vai concluir a parte da remissão e vai começar a ver livramento condicional. Então, o que temos de disposição legal acerca de remissão na Lei 7.210, foi alterado pela Lei 2.413, que são as duas formas de remissão, por estudo e por trabalho, né? Até então, até antes da Lei 2.433, a remissão pelo estudo era jurisprudencial, né? Então, a partir da publicação dessa lei em 2011, o artigo 126 passou a englobar, além do trabalho, o estudo, né? Então, o artigo 126 ficou com essa redação: o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução da pena. Lembrar que a remissão não é que diminua a pena do agente, né? Nós temos aí o Instituto da Remissão como uma antecipação de cumprimento de pena. Então, quando a gente fala em remissão, a gente fala que o preso está antecipando o cumprimento de pena e não diminuindo a sua pena. Acerca da remissão pelo trabalho, a gente viu que o trabalho, já em diversos momentos do nosso curso aqui, a gente viu que o trabalho tanto é direito quanto dever, e que a questão da remissão pelo trabalho se dá a cada 3 dias trabalhados, nós vamos ter um dia de pena cumprida somada para o preso. Então, é isso que diz o artigo 126, parágrafo 1º, inciso 2, como a gente viu no nosso último encontro. Antes da alteração realizada em 2011 para a admissão da remissão pelo estudo, a gente viu que tinha uma súmula do STJ, uma súmula 341, que já admitia a remissão pelo estudo. E viu também que há previsão legal no artigo 83 das instalações para que seja propiciado o estudo do apenado. E aí, como eu acabei de dizer, o legislador acatou a orientação jurisprudencial e passou a admitir a remissão pelo estudo de forma, na forma da lei, né? Ele passa a ser uma das hipóteses legais da remissão. Só tem uma diferença do que foi do que era antes na jurisprudência e passou a ser legal, porque a alteração legislativa pela Lei 12.433, ela é bem mais ampla do que o que continha na súmula do STJ, pois é ampla em relação aos regimes prisionais admitidos pela remissão, da remissão pelo estudo, né? Então, a remissão pelo estudo, ele pode ser utilizado pelo apenado em qualquer regime prisional, quer seja no regime fechado, no semiaberto ou no aberto. A gente viu ainda que vai ter uma diferença na fórmula que é adotada para a remissão do trabalho e a remissão pelo estudo, enquanto a remissão pelo trabalho vai se dar para cada 3 dias de trabalho. E aí a gente já viu as regras do trabalho, né? Então, o tempo, o expediente, digamos assim, né, do preso deve ser de no mínimo 6 horas e de no máximo 8 horas. Então, para cada 3 dias de trabalho, ele terá remido um dia. Para o estudo é um pouco diferente, nós vamos ter, para cada 12 horas de estudo, a remissão de um dia da pena, né? A antecipação de um dia da pena. Observando que essas 12 horas devem ser divididas em 3 dias, né? Então, com isso, a gente tem a possibilidade de poder acumular as duas espécies de remissão, tanto
do trabalho quanto a do estudo, pois se o apenado trabalha 6 horas por dia e estuda 4 horas por dia, né, ele vai ter direito a cada 3 dias de remir 2 dias de sua pena. É só observação, né, momento aleatório da nossa conversa, é que até o legislador entende que estudar é mais difícil do que trabalhar, né, porque para remir só são 12 horas de estudo, né, e para trabalhar são 3 dias, né. Para a gente que trabalha e estuda, então, hein, é bem complicado. Aí a gente viu ainda, pessoal, que o legislador ainda incrementou essa questão da remissão pelo estudo com um bônus, né? Então, o preso que conclui o ensino fundamental, médio ou superior, ele vai ter o direito de acrescer 1/3, né? Quando ele conclui cada uma dessas etapas. Então, ele ganha esse bônus. Ele antecipa mais ainda ao tempo de cumprimento da sua pena, né? Viu ainda, pessoal, que a impossibilidade do preso trabalhar ou estudar por acidente, ele vai continuar, enquanto ele está impossibilitado em decorrência do acidente sofrido, ele vai continuar tendo o direito do tempo remido, né? Então, se ele passar, por exemplo, 3 dias sem poder trabalhar por conta do acidente, ele vai continuar tendo o direito de ganhar esse um dia, mesmo nos dias que ele estiver afastado pelo acidente. E aí eu fiz até uma observação no nosso último encontro para alertar, né, que aquele que causa acidente de trabalho, o causador isso é previsto como falta grave lá no artigo 50, também da LEP. Viu ainda, pessoal, que a remissão pode ser aplicada ainda ao preso provisório, né? Então, mesmo aquele que está preso, que não está cumprindo pena definitiva, ele vai ter o direito de trabalhar e de remir os dias, né, antecipando assim a sua pena. A observação aí é que, para o preso provisório, o trabalho não é obrigação, né? Então, não existe para o preso provisório o dever de trabalho, ou seja, se ele se negar a trabalhar, não vai ter a consequência de sanção administrativa por falta grave. Mas, né, se é ofertado o trabalho a ele e ele trabalha, aí a ele é dado o benefício. Viu ainda que, no caso de cometimento de falta grave, o juiz pode descontar a remissão do preso, né? Então, quando o preso comete a falta grave, o juiz pode revogar até 1/3 desse tempo remido, né? Então, vamos supor que ele tenha direito a 30 dias e cometa falta grave, o que o juiz pode sancionar é até ele perder 10 dias aí, né? Então, ele ficaria ainda com 20 dias remidos, né? Observar que isso até hoje, pessoal, é cobrado em concurso, como se o preso perdesse todo o direito. Isso porque até 2011 era assim. E cuidado para não confundir essa questão, né? Então, o tempo máximo que pode ser revogado pelo juiz é de 1/3. E isso aqui eu comentei agora no começo da nossa conversa, isso aqui a gente está revendo, foi visto na aula passada, que é a disposição do artigo 128, isso é muito importante também, que é o tempo remido, ele é computado como pena cumprida. A gente, às vezes, vê, até em questões de concurso também, a banca organizadora tentar confundir o candidato como se o tempo de remissão, o tempo remido, fosse uma diminuição no tempo da pena. Não é. Aquele que é
condenado a 10 anos, não importa quanto tempo ele tem direito de remir, ele continuará condenado a 10 anos. O que ele faz é antecipar o cumprimento da pena. E viu ainda essa tese de remissão ficta, que é uma tese defendida por Defensoria Pública, que é a possibilidade, na falta de disponibilização pelo Estado do trabalho para o preso, de haver a remissão ficta. Então, se um determinado estabelecimento prisional não oferece o trabalho, essa tese diz, olha, se o trabalho é um direito, certo? E você não está oferecendo, deve ser considerado como se ele estivesse trabalhando. Essa tese não é aceita pelos tribunais superiores. E aí, passou, eu acho que a gente parou aqui no procedimento da remissão. Então, vamos lá continuar. Então, o artigo 126, além de tratar a remissão das regras da remissão pelo trabalho e pelo estudo, vai trazer também o procedimento. Então, o parágrafo 8º diz que a remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvido o Ministério Público e a defesa. Só uma observação importante, pessoal, nós vamos ter uma parte do nosso curso que nós vamos tratar só de procedimento judicial, certo? Dentro da execução penal. Então, nós vamos rever todos esses institutos que a gente está vendo na prática, né? Como é que é pedido. Vamos trabalhar casos hipotéticos ou concretos e fazer a elaboração das peças de cada um desses casos, como é o caso da remissão. Então, como é que a gente faz um pedido de remissão? A gente vai ver mais na frente, porque nessa disciplina eu gosto de trazer um aspecto prático também, mesmo porque essa disciplina tem um tempo bastante folgado para a gente trabalhar isso, né? Então, ela vai ser declarada pelo juiz, ouvido o Ministério Público e a defesa, né? No caso, sempre que a gente tiver essa questão de ouvir duas partes, a gente tem que sempre fazer associação ao contraditório, né? O 129 vai trazer o dever da autoridade administrativa, ou seja, de quem dirige o estabelecimento prisional, de encaminhar todo mês ao juiz da execução o registro, né, a cópia do registro dos presos que estão trabalhando e estudando, com as devidas informações de dias de trabalho, horas de frequência escolar e atividades de ensino de todos eles, né, para que possa ser computado. O parágrafo 1º do 129 traz a questão do preso que é autorizado a estudar fora do estabelecimento prisional, né? O dever dele comprovar, por meio de documento que a instituição de ensino que ele frequenta, né? E esse deve apresentar uma declaração sobre frequência e o aproveitamento no curso. Isso para aqueles que frequentam em instituições de ensino extramuros, né? E aí vai dar-se ao condenado, né, por certidão, né, a relação dos dias que ele tem direito remido, né? Então, esse é o procedimento. A gente conclui, então, a remissão e passa a tratar agora de outro assunto, que é o livramento condicional, certo? Eu já repeti aqui em outra oportunidade que livramento condicional e a saída temporária e a permissão de saída, autorização de saída e saída temporária, elas fazem parte do sistema progressivo. Não é regime de pena, mas faz parte do sistema progressivo. Então, o livramento condicional é uma liberdade antecipada, né? É um incidente na execução penal, assim como eu acabei de falar sobre a remissão, também nós vamos tratar mais na frente, com a prática, né,
também do livramento condicional. E, assim como outros incidentes, nós vamos ter também um conjunto de requisitos objetivos e subjetivos que são verificados para aferir se o preso tem ou não o direito ao livramento condicional. É direito subjetivo do reeducando, certo? Não é uma faculdade do juiz, pois, se cumprido os requisitos, o juiz deve, né, conceder o livramento condicional, e a negativa é atacado por via de agravo na execução, que é o recurso previsto para a execução penal de todas as decisões judiciais. E aí vamos partir logo para os requisitos, né? Os requisitos objetivos. Primeiro é que a pena imposta na sentença deve ser privativa de liberdade. Então, tem que ser uma das três espécies de pena privativa de liberdade, ou reclusão ou detenção, aquela que é aplicada aos crimes, ou a prisão simples, aquela que é aplicada às contravenções penais. Então, não há a possibilidade, não existe livramento condicional quando a pena imposta é restritiva de direito. Isso por uma questão óbvia, né, e lógica. Ele vai estar, é uma liberdade antecipada. Quem está cumprindo pena restritiva de direito não tem a liberdade aí cerceada, né? Ele continua gozando de sua liberdade. E aí, só para rememorar, né, pessoal, isso aqui a gente já abordou em outra ocasião. Então, o que seria cada espécie de pena privativa de liberdade? Então, vamos ter a reclusão, que ela é aplicada a crimes, né? Aos delitos mais graves, aos crimes mais graves, né? E o seu regime de cumprimento, de acordo com o artigo 33 do Código Penal, regime de cumprimento inicial, né? É fechado, semiaberto ou aberto. Observando que para chegar à conclusão dos regimes de cumprimento, a gente verifica o concurso material, né? Porque ou o formal impróprio, porque é o acúmulo das penas, né? Então, isso vai indicar o regime de cumprimento. Quanto à reclusão, nós ainda temos como efeito da condenação, isso previsto no artigo 92.2 do Código Penal, dos efeitos secundários da condenação. Então, o artigo 92 traz três efeitos, e que seria a proibição de direção de veículo automotor, o exercício do poder familiar e a perda de cargo ou função pública. Aí não, nós temos esses efeitos da condenação aí aplicada à reclusão no artigo 92 do Código Penal. Também, acerca de fiança, só pode ser requerida ao juiz. Quanto à detenção, a gente já viu que também é aplicado esse regime de cumprimento para os crimes, né? E aí são os delitos menos graves. A reclusão é mais severa do que a detenção, porque o regime de cumprimento inicial aqui na detenção não vai ser o fechado, né? Não pode, quem é condenado à pena de detenção, iniciar o cumprimento de regime no regime fechado. Pode até ir para o regime fechado, desde que em consequência de uma regressão de regime, mas iniciar não. Traz reflexos em relação à medida de segurança, se é detenção ou reclusão. Então, na reclusão, em regra, a medida de segurança é a internação em tratamento, em hospital de tratamento e custódia, enquanto na detenção é o tratamento ambulatorial. E quanto à fiança, a detenção, ela pode ser concedida pela autoridade policial. E, encerrando aqui essa revisãozinha sobre as prisões, a prisão simples, a gente já viu, que aplica-se a contravenções penais,
não admite, de forma alguma, o regime fechado, nem por regressão, e há uma diferença também na questão do tempo máximo de cumprimento, e aí eu percebi agora que esse slide especificamente eu não atualizei, né? As contravenções penais apenadas com prisão simples, o tempo máximo de cumprimento é de 5 anos, diferente das penas que agora, né, após o pacote anticrime, passou a ser, aí no artigo 75, de 40 anos, podendo aí, acerca da fiança, pode ser concedida pela autoridade policial. Para a concessão do livramento condicional, a pena, né, privativa de liberdade deve ser igual ou superior a 2 anos. Então, é o primeiro requisito objetivo, é que a pena imposta ao apenado seja igual ou superior a 2 anos. Aí surge um problema, pessoal. A gente pode fazer o seguinte exercício, né? Vamos supor que uma pessoa é condenada a 1 ano e 11 meses. E que ele é reincidente em crime doloso. Nessa hipótese, pessoal, ele nem faz jus ao SUSIS, né, suspensão da pena, e nem faz jus ao livramento condicional, porque a pena é inferior a 2 anos. Qual a polêmica dessa situação? É que se o condenado poderia recorrer para aumentar a sua própria pena. Então, ele condenado a 1 ano e 11 meses, entrar com recurso para que a sua pena seja de 2 anos, aumentando assim a sua pena. Então, parte da doutrina entende que sim, porque mesmo que o recurso seja aparentemente em seu prejuízo, não é, porque ele aumentando o meio de sua pena, ele vai antecipar a sua liberdade por meio do Instituto do Livramento Condicional, certo? Então, há essa polêmica acerca dessa situação, porque nessa situação, o condenado a 1 ano e 11 meses, que é reincidente, não teria direito a esses 2 institutos aí. Primeiro, o SUSIS, né? E o segundo, o livramento condicional. É exigido também como requisito objetivo parcela da pena cumprida, né? Então, se ele é primário de bons antecedentes, tem que cumprir mais de 1/3 da pena. Então, vamos pegar 1/3 de 2 anos, são 8 meses. Então, aquele que é condenado a 2 anos, com 8 meses, pode, a depender dos demais requisitos, né, pessoal, pode já solicitar o benefício do livramento condicional. Para o reincidente, ele tem que cumprir a metade da pena. E se ele é primário e de maus antecedentes, o legislador não colocou essa hipótese, não é alcançada pela lei, certo? Então, há uma lacuna aí na lei, mas que a gente faz a interpretação que é mais benéfica para o agente. Então, o primário de maus antecedentes, ele é considerado como o primário de bons antecedentes. Então, na realidade, o que se verifica é só se ele é primário ou se é reincidente, porque a lei fala em primário de bons antecedentes, mas como não fala em maus, aí acaba por se utilizar o mesmo critério do que tem bons antecedentes. E para aquele que pratica crime hediondo equiparado, mais de 2/3 da pena, desde que não reincidente específico. Eu vou dar uma olhada, pessoal, mas eu acho que o pacote anticrime, não estou lembrado agora, alterou esse critério aqui. Eu acho que para crime hediondo não há mais a possibilidade de livramento condicional. Mas no nosso próximo encontro eu converso com vocês e eu vou atualizar esse material, porque eu já vi que eu atualizei, mas deixei passar algumas coisas. Então, vamos lá, resumidamente. Quais são os requisitos objetivos? Cumprimento de parcela da pena, né? 1/3
da pena se primar de bons antecedentes ou se maus antecedentes, porque há lacuna na lei, né? E aí a gente tem que interpretar em favor do apenado, e metade da pena se reincidente. Essa questão do 2/3 eu vou olhar se não houve alteração, eu acho que houve, mas eu não estou lembrando agora. E aí a questão do portador de maus antecedentes, a gente já discutiu isso aqui, né? A doutrina é no sentido de que ele tem que ser tratado como se fosse com bons antecedentes, porque nós não podemos agravar a situação do apenado por uma falha legislativa, né? Então, o legislador não atentou para cobrir essa possibilidade, né? E aí beneficiou aqueles que são primários e têm maus antecedentes. E temos também não só a doutrina, né? Então, esse julgado aí do STJ, que é nesse sentido, de se utilizar um texto. Então, o julgado diz que no caso de paciente primário de maus antecedentes, como o Código não contemplou a hipótese, ao tratar do prazo para concessão do livramento condicional, não se admite a interpretação em prejuízo do réu, devendo ser aplicado o prazo de um terço. Paciente primário com maus antecedentes não pode ser equiparado ao reincidente. E esse é um julgado em habeas corpus do STJ. Vejam bem, né? Bons antecedentes e maus antecedentes, isso não quer dizer, não tem nada a ver com se ele é primário ou reincidente, né? Então, observem que essa questão dele ter bons ou maus antecedentes, isso é analisado na primeira fase da dosimetria da pena, na análise do artigo 59 do Código Penal, certo? Das circunstâncias judiciais. Se ele é primário ou reincidente, isso é analisado na segunda fase da dosimetria da pena, né, nas circunstâncias legais. Então, não confundam maus antecedentes com reincidente ou bons antecedentes com primário. Obviamente, aquele que é reincidente vai ter uma certa aí confronto com os bons antecedentes, né? Mas aquele que tem maus antecedentes não necessariamente é reincidente, porque a reincidência exige que haja uma condenação penal transitada em julgado para se considerar reincidente. Então, a pessoa que tem vários processos criminais, nenhum transitou em julgado ainda, ele pode ser considerado com maus antecedentes, mas não é considerado reincidente. Outro requisito objetivo aí é a reparação do dano, certo? Então, é observado aí se o agente que causa um dano, ele reparou ou não, observando que na impossibilidade de reparar o dano, não vai ser negado também o livramento condicional, né? Isso aqui não tem o condão ou o objetivo de segregar pobres e ricos, né? Então, se há a impossibilidade, é comprovada a impossibilidade, isso é relativizado. E além dos requisitos objetivos, nós vamos ter requisitos que são subjetivos, né? Então, o juiz, para conceder o livramento condicional, vai observar também o que, além do que estabelece como requisito objetivo aí o artigo 83 da LEP, vai verificar também aí a hipótese do inciso terceiro, comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, 1 e 2, requisito objetivo, né? O 4 também é objetivo e o 5 objetivo, nós vamos ter o inciso terceiro como requisito subjetivo.
Então, resumindo, nós vamos ter aí que ele tem que ter comportamento carcerário satisfatório. Esse comportamento carcerário satisfatório, ele é verificado por meio do prontuário do preso, né? Então, o diretor do estabelecimento informa, né, ao juiz a situação dele, né, se ele tem esse bom comportamento ou não. Bom desempenho no trabalho nos estudos que lhe foi atribuído, também por comprovação através do prontuário do preso. A gente acabou de ver na remissão que o diretor do estabelecimento envia, né, um documento constando o dia de trabalho, o seu desempenho nos estudos, né? Então, isso também é utilizado para o livramento condicional. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, isso não quer dizer que ele deva necessariamente só ter a concessão do benefício se tiver trabalhando, né? Ele tem que ter aptidão para o trabalho. E, em se tratando de crime violento, cessação de periculosidade, né? Aí entra a questão do exame criminológico, né? Então, é feito por meio de equipe disciplinar a análise dessa pessoa, se ele não voltará, né? Se há possibilidade ou não dele voltar a delinquir, né? Obviamente, o exame não é determinante, não é por meio de um exame que vai se determinar, essa pessoa jamais vai praticar um delito, não, mas é a probabilidade, né? Observando aí que os requisitos para a concessão do livramento condicional são cumulativos. Então, faltando qualquer um deles, o preso não terá o direito ao livramento condicional. Quanto à classificação do livramento condicional, classificação é algo, pessoal, que a gente utiliza apenas para facilitar, né, a gente juntar objetos, né, que têm semelhanças. Então, a doutrina classifica o livramento condicional em simples, qualificado ou específico. Isso para quem vai fazer um concurso, né, um exame de ordem. É bom ficar atento para essas classificações, principalmente essas que são mais comuns, porque às vezes o examinador coloca assim, no livramento condicional simples, aí você tem que saber o que é, né? No livramento condicional qualificado, então é chamado de livramento condicional simples aquele que é concedido ao condenado que não for reincidente em crime doloso e apresentar bons antecedentes, ou seja, aquele que a exigência de cumprimento da pena é de 1/3, é chamado de livramento condicional qualificado o concedido ao reincidente em crime doloso, é aquele que é exigido o cumprimento de metade da pena, e específico é aquela terceira hipótese, né, pela prática de crime hediondo, que é 2/3. Então, essa classificação é em relação ao percentual de pena já cumprido. Então, é chamado simples, que tem que cumprir só 1/3 para a concessão, qualificado, que tem que cumprir metade, e específico, que tem que cumprir 2/3. Então, essa classificação se refere à fração, né, ao percentual de pena já cumprida para adquirir esse benefício do livramento condicional, ou seja, essa classificação aponta para o requisito objetivo de tempo de pena cumprida. Pessoal, eu vou parar hoje por aqui, certo? A gente continua na próxima aula do rito. Vou parar a gravação agora para a gente poder conversar, certo?